Nosso estudo sobre os fluidos, a fluidoterapia, que nós vamos dividir em duas etapas. A primeira, uma parte teórica, falando sobre as evidências científicas, o que é uma ciência, e depois uma parte prática, de estudo de casos. Essa primeira parte nós vamos transmitir pela TV Seara do Mestre, e saudamos também aqueles que nos acompanham, e depois nós interrompemos então a transmissão para esse trabalho em grupo. Para nós iniciarmos a nossa atividade agora de estudos, de reflexão, nós vamos fazer a nossa prece, rogando aos benfeitores amigos que estão conosco, em nome de Jesus, o Mestre dos Mestres, o nosso exemplo de conduta reta, que nos mostra o caminho para chegarmos ao Pai e à perfeição espiritual que tanto aspiramos. Que Ele continue a ser o nosso modelo e que possamos nos esforçar para renunciar àquilo que nos afasta do bem, do amor e dos preceitos que Jesus veio nos mostrar e que nos convida a viver. Queremos agradecer também a oportunidade que temos tido de estar na Casa Espírita, aprendendo, estudando, refletindo, convivendo e exercitando o amor nas atividades e na convivência. Que Jesus possa permanecer conosco através da união dos nossos pensamentos e sentimentos nesse ideal de educação do espírito imortal que somos. Com gratidão e nos sentindo amparados com essa prece, nós queremos iniciar a nossa atividade. Que assim seja. Então nós passamos ao Luiz Roberto, que vai nos falar sobre o passe espírita, as evidências científicas. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estávamos olhando aqui a programação, que foi todo o curso, começou dia 17 de agosto, e nós começamos esse curso com uma parte bem científica da doutrina espírita, que era a introdução ao estudo dos fluidos, e hoje vamos também adentrar nesse tema científico, que a doutrina espírita é uma ciência, com certeza, e hoje, com o avanço da ciência do homem também, se torna inclusive mais fácil as próprias comprovações do que a doutrina espírita já nos diz há tanto tempo atrás. Então vamos entrar um pouquinho nesse tema, mas eu gostaria antes de dar essa parte inicial, buscando em Kardec alguns conceitos para nos situarmos ainda dentro da ciência. E Kardec coloca numa revista espírita uma classificação muito limpa, muito clara do que é ciência. Ele nos diz o seguinte: a ciência é um conjunto de fatos bastante numerosos para deles se deduzirem regras. E esses fatos têm que ser suscetíveis de demonstração. Então a ciência, nessa classificação de Kardec, ela é uma classificação muito simples, mas muito profunda. Quando há fatos numerosos e de se tiram regras, e isso tem demonstrações possíveis, isto é uma ciência. Então a ciência espírita, dentro dessa classificação, nos diz Kardec em novembro de 64, o espiritismo não é uma concepção individual, não é de uma pessoa somente. Também não é um produto da imaginação, nem de uma pessoa, nem de um grupo. Não é uma teoria, não é um sistema inventado para a necessidade de uma causa, porque ele tem a sua fonte nos fatos da própria natureza. Então, quando nós começamos a aprofundar o estudo da doutrina espírita, vamos ver que tudo que há na doutrina espírita, os conceitos, não foram em teorias para serem comprovadas, mas sim foram fatos que se transformaram, sim, em teorias, em uma doutrina. Continua Allan Kardec, que a ciência das relações entre o mundo visível e invisível,
a ciência espírita, ainda é uma ciência imperfeita, mas se completa todos os dias por estudos novos. Porque, repete novamente, toda ciência que repousa sobre os fatos é uma ciência positiva e não puramente especulativa. Então nós estamos reforçando a ideia do passe espírita como um dos ramos da ciência espírita, não na base da especulação, da invenção ou do achômetro, mas sim na base da própria fatos que vão se mostrando cada vez mais quando se vê estudos do passe, especialmente também na casa espírita. Lembramos aqui nessas imagens, né, algumas modalidades de passe, e enquanto Emmanuel nos dá esse pensamento, quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio? Então nós vamos vendo, e hoje a ciência está começando a se aproximar, a ciência médica, a ciência humana, dessa questão que a doutrina espírita já nos remonta há muito tempo. Estados vibracionais em desequilíbrio, né, que através, aí sim entra o passe, que se consegue o auxílio para esse reequilíbrio. Dado esse passo inicial, vamos lembrar só mais um pouquinho do que nós já falamos lá no primeiro encontro, mas de uma forma muito rápida, onde Kardec fala do fluido magnético, o fluido humano, né, que é aquele fluido vital que nós temos e que podemos doar. Esse fluido que nós podemos doar pode dar a certas substâncias propriedades particulares, modifica o estado molecular do corpo, modifica o estado dos órgãos. Isso já era estudado antes, inclusive, da doutrina espírita, através de Mesmer e os seus seguidores. E Kardec foi um dos estudiosos dessa área também. Mas Kardec também coloca que a ação do fluido vital somente, do magnetizador, a sua ação mais ou menos salutar depende da sua qualidade, do bom ou mau fluido que está se passando. E essa bom ou mau fluido depende do quê? Da saúde, da qualidade material do corpo, do magnetizador e da influência moral. Quer dizer, da evolução, do seu equilíbrio moral da pessoa. O magnético, o passe magnético, o magnetismo humano, tem algumas consequências. Positivas, se ele é de fluido positivo, mas a sua ação sempre ela é provavelmente mais lenta, e muitas vezes, se o fluido é negativo, pode às vezes ser nula a ação e até nociva. Então, Kardec nos remete ao pensamento de que o aplicador de passes, que nós conhecemos na casa espírita como passe misto, onde há então o passe com o fluido vital do passista, mas mais que sobretudo o fluido espiritual dos bons espíritos, este sim é um passe de uma eficácia muito maior, inclusive. Porque os espíritos superiores doam o fluido perispiritual despojado de todas as impurezas que nós temos no nosso corpo. Então, aquilo que nós temos carência na doação, os fluidos espirituais doados pelos espíritos superiores vão sobrepor e vão complementar esta ação. Então, a ação salutar do passe misto, ela é muito mais imediata, mas é muito importante nós estarmos sempre ligados com a espiritualidade maior. Fechando essa parte aqui, só remontando um pouquinho, nós falamos no primeiro encontro, nós vamos passar para esses trabalhos, e aqui, fugindo da área do trabalho espírita e entrando para a área acadêmica. Isso é muito importante para nós ressaltarmos que a ciência humana está buscando e trazendo respostas e comprovando através de evidências que efetivamente o passe funciona. Né? Não é algo da emoção, não é algo da condicionamento, mas sim ele tem uma eficácia muito grande, como nós vamos ver agora. Então há alguns trabalhos acadêmicos sobre a eficácia da imposição de mãos como terapia complementar. Isso aqui já foi colocado em outros encontros, é importante ressaltarmos, jamais o passe deverá substituir qualquer outra terapia medicamentosa, psicológica, qualquer terapia do ser humano,
né, das ciências humanas, e sim o passe é sempre uma terapia complementar, não é alternativa, e sim complementar. Lembramos-nos da enfermeira doutora Dolores Krieger, Dolores Krieger, norte-americana. Na década de 60 e 70, começou a fazer estudos sobre a questão do passe. Com outra terminologia, nós estamos trazendo para a terminologia espírita aqui. O que aconteceu naquele período? Ali pela década de 60, no auge da Guerra Fria, muitos russos imigraram da União Soviética para os Estados Unidos. E na Rússia, esse estudo, essa prática é algo bastante comum. Quando vieram para os Estados Unidos, muitos deles, alguns tinham essa capacidade sensitiva, né, doadora, de manipular fluidos, de doarem energias através da imposição das mãos. Esta enfermeira, Dolores Krieger, começou a observar aquele fenômeno e viu que efetivamente aqueles pacientes que recebiam a terapia da imposição das mãos desses sensitivos russos eram uma eficácia, a sua evolução da doença, da cura era muito mais rápida, os medicamentos faziam um efeito melhor, e ela começou a se intrigar com aquilo. Foi conversar com alguns deles, perguntou se era possível ela também fazer isso. E eles disseram, não, isso aqui é um dom que vem, só nós temos, né? E se nasce com isso, se não nasce, não tem. Então, não tem como você desenvolver isso. Ela ficou muito intrigada com isso e conheceu uma outra sensitiva norte-americana, de sobrenome Kunz. E essa sensitiva, ela tinha a vidência, enxergava então a manipulação das energias que aconteciam nessas terapias. E ela dizia que não eram somente aqueles sensitivos russos que tinham. Todos tinham maior ou menor capacidade dessa doação de energia, que ela enxergava quando a energia ia para o organismo, quando havia uma limpeza energética, né, naquele paciente. Então ela disse que isso era possível, que ela via várias pessoas podendo fazer, não tendo um dom especial para isso. Então as duas estudaram e fizeram esse método chamado método Krieger-Kunz, que foi apresentado para a academia e se transformou em livros e outras pesquisas. Um pouco mais adiante, a enfermeira Ana Cristina de Sá, já no Brasil, fim da década de 90, início dos anos 2000, começou a estudar esse mesmo trabalho, partindo da enfermeira doutora Dolores Krieger, e foi fazer ela mesma também as suas pesquisas. O trabalho da doutora Krieger foi muito na questão do timo, da tireoide, do bócio, e havia uma evolução muito favorável para os pacientes que recebiam a imposição das mãos. Também foi feita terapias com pacientes com câncer. E a doutora Ana Cristina de Sá, então começou a fazer um estudo e propôs uma tese de doutorado na USP para poder pesquisar dentro da academia de uma universidade altamente conceituada, não só no Brasil como no mundo. Em 2001 ela lança essa tese de doutorado. E ela conta numa entrevista, que depois a gente recomenda assistir em casa pelo YouTube, muito interessante, que ela faz ao programa Ciência e Espiritualidade da TV Mundo Maior, onde ela relata um pouco dessa história dela, as dificuldades que ela teve para introduzir essa proposta numa academia, e ainda mais uma enfermeira fazer um doutorado, que era uma área muito específica para os médicos. Então ela fez um trabalho de abrir campos muito grandes, né, nessa visão da terapia da imposição das mãos. Esse nome da terapia chamada toque terapêutico. A partir daí, desse estudo, foram dados nomes, né? E a partir daí feito outras evidências para se comprovar. O trabalho da doutora Ana Cristina de Sá, antes disso, falando só que ela coloca essa situação da questão do toque terapêutico ou imposição das mãos, que o que a gente trabalha deu alguns sinônimos para essas terapias. Imposição de mãos, toque terapêutico, o próprio reiki, o passe espírita, o magnetismo, passe magnético. E, inclusive ela coloca a acupuntura
como também um sinônimo dessa terapia, com alguns diferenciais. Os níveis de energia aonde são atuados no corpo físico, né? Depende de acordo com a proximidade do corpo. O exemplo, o passe espírita é colocada à distância, não há o contato com o corpo físico. O reiki já há o contato com o corpo físico, em algumas situações, e o toque terapêutico também. E a acupuntura também trabalha em níveis de energia, já dentro da epiderme. Não é mais o toque simplesmente, não é somente a transmissão de energia, mas mexe com energias do indivíduo. Então, todos são trabalhos no corpo energético de todos nós. Qual é que é o objetivo dessas terapias? Atuar no campo energético do ser humano, buscando o seu equilíbrio. Né? Quando algo está em desequilíbrio, trabalhando dessa forma a energia, a parte energética do nosso ser humano, nosso corpo humano, ele entra novamente em equilíbrio quando se consegue através dessas terapias. Pois bem, o trabalho da doutora Ana Cristina foi feito sob a eficácia da imposição das mãos após mulheres que sofreram mastectomia. Após a cirurgia, as mulheres foram submetidas à terapia química, quimioterapia, e ela queria ver se a imposição das mãos, o toque terapêutico, teria eficiência, ajudaria de alguma forma a essas mulheres. Qual é que eram os principais sintomas das pacientes? Náuseas, vômito, diarreia, necessidade de reposição de hemoglobina, porque elas sofriam daí de anemia também. Então, essas principais consequências da paciente que tinha sofrido a mastectomia e estava em processo de quimioterapia. O trabalho dela foi dividir um grupo de mulheres em 2 grupos. 30 mulheres no grupo A, que é o grupo experimental, recebeu o toque terapêutico 3 vezes por semana durante 9 meses, que era o período que elas recebiam a quimioterapia. Então, elas se propuseram a isso. Então, elas iam ao local específico, recebiam o toque terapêutico, quando recebiam a quimioterapia também. O outro grupo, também 30 mulheres, que recebeu todo o amparo da equipe médica, mas não recebeu o toque terapêutico. Era o grupo controle, né? Fazer um paralelo estatístico dos 2. Veja que interessante. Concluiu-se que o tratamento complementar com o toque terapêutico diminuiu ocorrências de efeitos colaterais da quimioterapia, que eram muito fortes, tais como náuseas, vômitos, mucosite, anorexia, dor abdominal, esofagite, diarreia, inclusive causou em algumas obstipação intestinal. Inclusive ela se preocupou, né? De vez havia diarreia, havia constipação, não havia, e ela se preocupou e o médico falou, não, isso é melhor ainda que aconteça isso com as pacientes, né? Então, essa situação foi estatisticamente comprovada a eficácia do toque terapêutico para aquelas mulheres. A gente pode pensar, não, mas isso aí é condicionado, a pessoa ia lá, recebia um carinho, um toque, ela se sentia amparada, poderia ser algo condicional, né? Podia ser exatamente isso? Até pode. Mas daí foi feito também os valores de hemoglobina avaliado. Hemoglobina sérica. E os índices de massa corporal. As mulheres que submeteram ao toque terapêutico não necessitaram de reposições sanguíneas, de transfusões sanguíneas, porque não sofreram anemia durante o processo. Isso é algo já muito mais profundo, não é só uma coisa, né, da nossa emoção ou da nossa mente. Então aqui já se mostra de que o toque terapêutico, que é similar do passe espírita, provoca transformações moleculares, auxiliando essas pacientes para que elas pudessem enfrentar aquela situação de uma forma muito mais agradável, melhor, inclusive não necessitando de transfusões sanguíneas nesse tratamento. Então, a doutora Ana nos diz que a
há uma harmonização no campo energético que dá suporte às células saudáveis. Então, o toque terapêutico, o passe, a transmissão de energias, dos fluidos, que nós falamos lá no início, vai dar um suporte para as células que estão sadias, fortalecendo-as nesse combate às células doentes. Também provoca nas células doentes, ou tira o suporte dela, ou uma reorganização nessas células doentes, favorecendo novamente esse reequilíbrio molecular, energético e molecular no paciente. Além de provocar relaxamento muscular, diminuindo as dores, diminuindo o estresse e a ansiedade. A doutora Ana nos conta de um caso de um paciente, não dessa pesquisa, mas um outro, que depois, ao longo do tempo, foram sendo feitos trabalhos, de um paciente que, tal o estado de dor dele, que ele estava a cada vez mais necessitando da morfina para não sentir dor. E essa morfina já o tirava da consciência praticamente todo o dia. Ele não tinha mais contato com seus familiares por causa disso. E foi proposta para o paciente a terapia do toque terapêutico. E o paciente, em breve tempo, começou a diminuir a necessidade de morfina. O seu organismo, através da endorfina, começou a trabalhar de uma forma mais eficaz. Então, as suas dores ficaram muito mais suportáveis. Diminuiu a morfina, ele ficou consciente, tendo uma sobrevida, uma qualidade de vida ao final da sua vida, muito, muito importante com os seus familiares. Além, nós falamos, do reforço do sistema imunológico, quer dizer, as células sadias ficam mais fortes para enfrentar. Essa aqui foi uma outra pesquisa feita por este grupo. Aqui tem enfermeiras, tem um veterinário e uma outra ali, profissional, que não me recordo agora qual é que era a sua área acadêmica, né? Cicatrização de lesões de pele. Veja só que interessante isso aqui. Pegaram 2 grupos de camundongos, dividiram 60 para um grupo e 60 para outro. Dentro desses grupos, 30 machos, 30 fêmeas, 30 machos e 30 fêmeas. O grupo de controle e o grupo experimental. O que foi feito nesses camundongos? Fizeram uma tricotomia, e um corte no seu abdômen, na sua região dorsal, melhor dizendo, de 1,5 centímetros. Tem até as fotos de todas, eu não trouxe aqui para não... É meio feinho de ver os ratinhos cortadinhos ali, né? Mas no trabalho acadêmico tem inclusive as fotos dessa pesquisa. No grupo experimental, foi dado para os ratos, para os camundongos, consumirem a água energizada pelo toque terapêutico. Não foi feita a imposição das mãos sobre os camundongos, foi feita sobre a água que era dada para os ratos. E no grupo de controle, uma água potável, limpa, sem o toque terapêutico. Vamos ver os resultados. As diferenças estatísticas foram altamente significativas. Está lá no trabalho, estatisticamente colocadas essas diferenças. A cicatrização no grupo experimental foi muito mais rápida que no grupo controle. Grupo experimental, menor tempo para apresentarem suas feridas totalmente fechadas. De uma água, que o rato não sabia se havia diferença ou não, não tinha nenhum ser humano próximo para botar as mãos sobre ele, apenas a água era diferente do toque terapêutico. Então, pode-se afirmar, na conclusão do trabalho, que o consumo da água energizada acelerou o processo cicatricial dos camundongos, sugerindo a eficácia da técnica, logicamente, em seres humanos. A nossa água magnetizada, água fluidificada. Pesquisas científicas. Os resultados, dizem os pesquisadores, sugerem o que parece ser mais aceito pela física. Os organismos têm uma energia eletromagnética, é um termo utilizado talvez na falta de um outro, energia eletromagnética, que pode afetar a água e que talvez essa água adquira uma energia diferente, modificando-a molecularmente para que atue no organismo no processo cicatricial. Isso é uma pesquisa científica baseada na pesquisa que foi feita. Com essa pesquisa nós vamos entender como funciona
a água magnetizada quando nós a indicamos ou quando nós a tomamos também de uma forma muito eficaz. Esse mesmo trabalho aqui, eu não vou ler, foi o mesmo trabalho das duas pesquisadoras, elas fizeram inicialmente, só que aqui foi com um grupo bem menor, com 10 cobaias. E fizeram bem interessante, só que no fim, dentre os achados, verificou-se que ao término de 20 dias, 100% dos ratos do grupo B, que havia recebido a água com toque terapêutico, havia cicatrizado totalmente as feridas, o que não aconteceu com 4, ou seja, 40% do grupo A. Era um número menor, mas é a mesma pesquisa feita anteriormente, depois elas aprofundaram um pouco mais, com auxílio inclusive de veterinários daí. Outras pesquisas. Dr. Bernard Grard, bioquímico, pesquisador, fez uma pesquisa, talvez alguns já ouvimos falar dessa, das sementes de cevada, quando ele pegou um molho de água salgada e colocou sementes de cevada nesse molho de água salgada. E essa água salgada retarda o crescimento, provoca como se fosse assim, criar uma semente doente, para que ela não germinasse. Pediu a um curador psíquico, um sensitivo, que fizesse a imposição das mãos sobre a água salgada num recipiente, que seria usada para a germinação das sementes. Verificou que as sementes submetidas à água tratada pelo passista germinavam com maior frequência que as outras. Apenas com a imposição das mãos da água sobre a semente agora, não é mais sobre um bichinho. É a semente dando o resultado do toque terapêutico, aqui usando a imposição das mãos como termo, de alguns sensitivos. Ele fez um pouco mais. Pegou um pouco desta água e deu para pacientes psiquiátricos que estavam seriamente deprimidos segurarem a água. Esta mesma água foi dada para as mesmas sementes de cevada. A água energizada pelos pacientes que estavam em depressão produziu um efeito inverso ao da água tratada pelo o sensitivo. A água tratada pelo depressivo diminuiu a taxa de crescimento das plantas novas. Quer dizer, a energia em desequilíbrio pode provocar o desequilíbrio também. Outras pesquisas que nós já ouvimos falar também, Masaru Emoto, aquele cientista japonês que fez, demonstrando que os sons, pode modificar a estrutura molecular da água, onde através de alguns sons ele congelava a água e fazia cortes com fotografias, que nós temos imagens belas também. É um trabalho interessante, não foi repetido ainda nenhuma vez, é interessante que seja repetido, sempre um trabalho científico. E Dr. Kortroff, os nomes diferentes aqui também, de Leningrado, ele usou um aparelho específico, um aparelho diferente lá, onde ele fez um estudo das águas magnetizadas, quer dizer, aquelas que eram colocadas em posição das mãos, e provocou que havia alterações significativas nas propriedades dessa água magnetizada. Outro doutor, Eduardo Brehm, também fez pesquisas através de espectros, da água destilada submetida a médiuns curadores, durante 2 anos, concluiu que a água destilada submetida à influência do magnetizador humano apresenta mudanças moleculares na estrutura lá profunda. A duração dessas mudanças moleculares, isso é muito interessante, por isso que eu trouxe essa pesquisa aqui, observada após a influência do médium curador, é de em torno de 120 dias. Veja que interessante, um trabalho, às vezes, dura do trabalho do magnetizador na água, da imposição das mãos, ou do trabalho da espiritualidade, como nós sabemos que a espiritualidade atua, a água tem a durabilidade de pelo menos 4 meses, segundo essa pesquisa, as alterações que acontecem nela. Esse aqui é só para a gente encerrar, pessoal, passar a parte para a Cláudia. Essa prece aqui, talvez alguns já tenham visto em algum outro momento, foi feito por esse Zuavo Jacob, que ele era um militar, e foi colocado na Revista Espírita de março de 1868. Ele tinha uma mediunidade de cura extraordinária. Era uma pessoa analfabeta, mas de um coração muito grande, que Kardec teve inclusive contato com ele. E ele escreveu um livro, da onde Kardec tirou essa prece, que deve ser a prece que nós devemos ter no nosso coração, principalmente como trabalhadores passistas. Meu Deus, tende a bondade de permitir aos bons e benevolentes espíritos que me venham assistir, de intenção e de fato,
na obra de caridade que desejo realizar, aliviando os infelizes que sofrem. É em vosso nome, em vosso louvor, meu Deus, que esses benefícios se espalham sobre vós. É uma prece simples, mas que coloca toda a atividade do trabalho nas mãos da espiritualidade, sendo nós os intermediários, seja no passe, na evangelização, aonde for que no nosso trabalho profissional, que nós possamos ser essa ferramenta da espiritualidade maior em benefício dos nossos irmãos. Nós fizemos esse breve relato aqui e demos aqui as referências, que eu acredito que serão colocadas na página, também a gente pode colocar. Esta aqui especialmente, onde está a entrevista com a enfermeira brasileira, a doutora, fez o doutorado. A gente pode buscar Ciência e Espiritualidade no YouTube, colocar o nome dela, Ana Tissá, né? E a gente vai encontrar essa entrevista em torno de 20, 25 minutos. Ela é muito rica, essa entrevista, muito legal. E nós outros aqui estão as pesquisas científicas, né? As teses. Tem também um livro, Medicina Vibracional, né? Que fala muito da questão dessa terapia. E também a revista Espíritos de Allan Kardec. Então, esse aqui é só para a gente dar um fecho, assim, dentro desse nosso trabalho, dessa pesquisa acadêmica, científica, sobre a questão do passe, com outras terminologias, mas, com certeza, o mesmo trabalho que nós fazemos aqui na Casa Espírita, a sua eficácia e como nós devemos utilizar e confiar nele como uma terapia complementar para as nossas dificuldades. Passar para a Cláudia ali, depois, qualquer coisa, a gente pode conversar mais um pouquinho.